secretaria com esta CPMI? O senhor tem disposição de colaborar? Eu estou aqui para colaborar. Então tá. Então quero lhe fazer uma solicitação. O senhor poderia nos enviar, a partir do momento que o senhor assume a diretoria de abastecimento, o senhor poderia nos enviar a relação nominal de todos os contratos que o senhor assinou de lá para até a data de hoje, com o nome da empresa prestadora desses contratos. Isso seria bastante aproveitável na investigação que nós estamos fazendo. Se o senhor se compromete a fazer isso, ajudando esta CPMI e o trabalho do nosso relator. Ok. E quanto tempo o senhor nos manda? Os contratos de... Todos os que o senhor assinou. Ah, que eu assinei. Após a sua assunção na diretoria, o senhor nos envia os contratos que o senhor assinou, licitados, dispensados de licitação, da forma como foram feitos. Certo. E a relação nominal de que empresas que foram contempladas com esse contrato. Isso na área de obras ou em geral? Obras, contratação nos abastecimentos, serviços, aquilo que está sobre o escopo da sua diretoria. Que isso vai ser muito útil aqui na nossa análise. Queria ir, deputado, pois 15 dias para... Excelente. Tá bom. Se eu mandar em 15 dias, ficamos bastante agradecidos. E nos poupa de fazer um requerimento e ter a força da lei para lhe trazer isso, fazer um gesto de colaboração importante. O ex-diretor disse na delação premiada, e a delação premiada é algo muito importante porque pressupõe que a pessoa diga a verdade para poder se beneficiar, e na avaliação do Ministério Público, do próprio juiz que comanda a investigação, deve ter sido muito válida as informações dadas pelo ex-diretor, que lhe permitiu, inclusive, ir para casa. Ele não está preso nesse momento, né? Então, a pergunta que eu quero fazer ao senhor é objetiva. O Paulo Roberto Costa disse aquilo que nós já sabíamos, de que todas as indicações para as diretorias da Petrobras são indicações políticas. Quem lhe indicou? Quem me indicou para a diretoria de abastecimento foi a presidente Graça da Petrobras. Ok. O senhor Paulo Roberto Costa também disse que ao longo do período em que ele esteve, os 8 anos então, de que havia uma partilha em cima de obras e serviços contratados que afetava a diretoria de abastecimento, sendo 1% para o PP, que aí era o Alberto Youssef que administrava, 2% era compartilhado, onde o PT tinha uma participação. E também o PMDB, segundo a afirmativa de Paulo Roberto Costa. Na diretoria de exploração e produção, era 3%, e essa diretoria cabia, segundo Paulo Roberto Costa, exclusivamente ao PT. Na diretoria de gás e energia, a mesma coisa. Na diretoria de serviços, também a mesma coisa. A senhora Graça Foster, que lhe indica, ela pilota a diretoria de gás e energia, essa dos 3%, de setembro de 2007 a fevereiro de 2012. Se é verdadeira a afirmação de Paulo Roberto Costa, é razoável supor que a senhora Maria da Graça Foster cumpriu com o compromisso de, nos contratos, acertar, reservar, separar 3% de todos os contratos assinados para o financiamento e o repasse para o partido que está no governo? Afirmação de Paulo Roberto Costa. Ele diz que, enquanto ele esteve lá, a partilha destas diretorias era desta forma, delação premiada. Se a presidente da companhia, que lhe coloca no cargo, ela estava lá operando, e isso é dado oficial, o senhor sabe disso, ela foi diretora de gás e energia. A senhora Graça Foster, é razoável supor que, se a palavra de Paulo Roberto Costa é correta, a informação dele é precisa, então significa que a senhora Graça Foster participou, assinando contratos que garantiam ao seu partido 3%. Isso é razoável o que eu estou dizendo?
Nós temos uma comissão investigando esse assunto interno e externamente da companhia para averiguar isso. Ok. Seu treinamento foi bem feito, senhor. Com licença. Agora eu quero fazer uma pergunta referente ao senhor. O senhor presidiu a Petrobras Argentina, correto? Sim. Bom. Na Petrobras Argentina houve uma venda da refinaria de São Lourenço, no seu período, correto? Que ano foi vendida? Ué, nós que lhe perguntamos. Veja bem, a informação que eu tenho, eu não participei dessa venda. Eu estive lá no período, na diretoria, eu fui um período presidente da Petrobras Argentina, mas depois eu fui diretor de downstream. O período que eu fui de 2000 até 2005, final de 2005, porque em 2006 eu fui para o Uruguai. E essa venda, o que me consta, eu não tenho certeza, por isso que eu estou lhe perguntando, não foi, foi 2009, se não me falha a memória. Correto. Então foi totalmente fora do meu período, eu já não estava mais. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor diz que há uma série de controles, uma série de critérios. A Polícia Federal, em março desse ano, abriu um inquérito para investigar essa venda na Argentina. Aquela refinaria foi vendida para quem? O senhor sabe? Não. Um grupo local, não sei qual é. Oil Combustíveis, do senhor Cristóbal Lopes. Não conheço. É um mega empresário argentino. Se o senhor viu na Argentina, é meio como não conhecer no período que eu vivi na Argentina, não tive contato com essa pessoa. Certo. Bom, mas o que importa é o seguinte: ela foi vendida em outubro de 2009, a sua informação está correta, por 50 milhões de dólares, né? Ou melhor, o grupo argentino estava disposto a pagar 50 milhões de dólares só pela refinaria. E a Petrobras acabou vendendo a refinaria por 36 milhões de dólares, com uma diferença de 14 milhões a menos do que desejavam pagar originalmente os argentinos. E o mais interessante é que houve uma contratação de um escritório do senhor Sérgio Tourinho Dantas, conterrâneo de José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, um contrato que, se a empresa brasileira vendesse a refinaria por até 45 milhões de dólares, o escritório receberia 10 milhões de dólares de comissão. Se a venda fosse feita por 50 milhões de dólares, seriam 8 milhões de dólares de comissão. O senhor quer me explicar que raciocínio a Petrobras faz? Ou quem é que tem capacidade de cometer esta genialidade? Ou seja, o valor da venda é maior e a comissão é menor. E a Petrobras tomou um prejuízo de 14 milhões, e aqui queria saber se o senhor conhece. Se o senhor conhece. Não. O senhor João Augusto Rezende Henriques. Não. Que denunciou, funcionário da Petrobras, que na época denunciou a Polícia Federal de que nesse negócio houve uma comissão, uma propina da ordem de 10 milhões de dólares, que seriam 20 milhões de reais. O senhor que passou por lá, o senhor acha que é razoável o preço de 36 milhões de dólares por aquela refinaria, quando na verdade houve uma avaliação e uma proposta de 50 milhões de dólares? O senhor acha que é normal esse tipo de transação na Petrobras? Deputado, não tenho detalhes dessa transação, não tenho como me opinar sobre isso. Foi apreendido pela Polícia Federal uma agenda do senhor Paulo Roberto Costa, e que tem uma data aqui de 3 de junho de 2012, onde ele se reuniu com o senhor. Onde é que ele se reuniu com o senhor? 3 de junho? 2012. Está aqui. Está aqui o seu nome, reunião com Cosenza. Porque o senhor Paulo Roberto Costa também disse, aí na ação penal de número 50.26.212, de que quando ele saiu, ficaram pendências de negócios que ele tinha valores a receber, porque ele era o intermediário do processo de transferência das propinas, né, que ele pilotava. Tanto que ele tem uma relação que tira o sono, só para concluir um minuto, presidente,
que tira o sono de muitas pessoas no governo da Petrobras, porque ele era muito minucioso. E lá está o nome para onde é que foi o dinheiro, de onde é que saiu o dinheiro, como é que foi feito o trânsito. Como ele tinha vários chefes para responder, ele procurava ser muito didático. E ele disse que ele tinha valores a receber desse esquema. E que esses valores ele deu a entender que ele foi discutir com o senhor como é que ele ia receber. Como é que o senhor fez para atender as pendências de Paulo Roberto Costa? Conforme relatei, eu tive 2 vezes pessoalmente com ele, e nessas reuniões que eu tive, não foi tratado nenhum assunto relativo ao que está sendo investigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.